faculdade de lembrar-me, o método e a facilidade do estudo, a profundidade na interpretação e uma graça abundante de expressão. Fortificai o meu estudo, dirige o seu curso, aperfeiçoai o seu fim. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis nos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, sejam então todos bem-vindos nesta noite a uma aula sobre como organizar a vida de estudos. Eu preparei aqui bastantes anotações, bastante coisa. Aos alunos que eu havia prometido no ano passado, eu trouxe os meus mapas mentais, as minhas anotações desde o ano de 2015, para mostrar um pouco a vocês. E, sobretudo, aos novos alunos, sintam-se muito bem acolhidos. Só para dar um recado, esta aula ela não funciona como as aulas em turma, tá bem? Como são muitos alunos, estamos em mais de 60 pessoas, não há comentários. Eu farei a aula até o final, somente o professor a falar. Caso vocês tenham alguma pergunta, algum questionamento, algum comentário a fazer, peço que anotem no caderno ou no bloco de notas, e depois, assim que eu encerrar a minha explicação, a aula de hoje, sintam-se à vontade para perguntar, tá bem? Eu não tenho horário para sair daqui hoje, depende muito de vocês, e pronto, eu vou fazer uma aula em torno de 1 hora, eu vou tentar, tá bem? Pode ser que estenda um pouco mais ou um pouco menos, vamos ver como que isso vai se dar. Mas, enfim, eu preparei uma aula bastante completa em relação à organização da vida de estudos. Como organizar a vida de estudos. Isso serve para as mães que estudam, para os pais que estudam, para os irmãos, enfim, serve para todo mundo. Eu queria começar falando um pouquinho especialmente sobre este ano, o ano de 2026. E eu vou falar algumas coisas, algumas observações que eu acabei notando no ano passado. Veja, nós temos excelentes alunos, eu diria assim que nós temos os melhores do Brasil. Eu não tenho dúvidas disso. Porém, pessoal, ainda assim, há muitos alunos que são inteligentíssimos, mas que têm uma dificuldade tremenda com caderno. Caderno e apostila. É uma bagunça. É uma bagunça. E quando eu peço, eu vejo isso. E por vezes me decepciono. Então, assim, eu vi muita necessidade de fazer esta aula aqui, tá bem? Para que vocês criem jeito nessa questão da organização do caderno, que eu passo mal. Quando eu vejo coisa medonha, horrenda, eu passo mal, né? Então, eu vou aqui mostrar alguns exemplos, eu vou mostrar como que vocês podem organizar o caderno, a apostila, a vida de vocês, a vida de todos, né? O quarto vocês já sabem arrumar, o professor já ensinou lá na aula de etiqueta, né? Agora, vamos organizar a vida de todos. Tá bem? A escrivaninha, o escritório, a mesa do homeschooling de vocês, tá bom? Primeira coisa, eu chamei, primeiro de tudo que está aqui é original meu, tá bom? Eu não peguei de nenhum lugar. São coisas que eu faço a minha vida toda, no entanto que a maior parte das fotos que estão aqui são minhas, tá bem? Por vezes, eu fiquei falando durante 4 anos para as turmas de latim. Não, pessoal, eu faço isso, eu tinha uma caderneta antiga de latim, que eu anotava tudo, e essa caderneta, ela tem mais de 10 anos, daí tinha aluno assim que até que duvidava, pensava, não, o professor está inventando, né? Tá aqui a prova, tá aqui a prova. Essa caderneta suada, velha, de 10 anos atrás, quando eu comecei a estudar latim. Que é essa que eu bati a foto. Então, todas as técnicas, pessoal, que eu passei a vocês, que eu passo para vocês em sala de aula, eu faço, ou eu fiz, ou eu farei. Mas é algo que eu experimentei na minha vida em algum momento e deu certo, tá bom? Então, eu chamei este primeiro momento da aula de rituais de organização. Rituais de organização. Primeira coisa, são recomendações, tá bem? Não precisam fazer tudo que está aqui, não há necessidade, né, de fazer tudo que está aqui, mas serve como algumas recomendações e sugestões. Primeira coisa, ter uma agenda. É muito importante ter uma agenda. A agenda, eu comecei a utilizá-la também no ano de 2015, que foi quando eu virei gente, assim. Então, eu comecei a utilizar uma agenda. A minha agenda, pessoal, eu usava para tudo. Exatamente, no entanto que ela, assim, não é um bom exemplo, assim, de organização, porque foi meu primeiro ano, né? Então, é uma agenda velha, esta aqui, tem um monte de folha. E o que eu fazia? Todo estudo, toda curiosidade que eu estudei naquele ano, todo o desenho que eu fazia, eu colocava aqui dentro. Comecei a brincar com algumas técnicas de aquarela, então eu colocava aqui dentro no dia, na data,
eu aprendi aquela determinada técnica. E aí nós temos uma agenda bastante cheia, né? Todo dia escrito, né? Texto e mais texto. E o que eu colocava aqui nesses textos? Principalmente a parte espiritual. Eu até coloquei aqui eu tirei uma foto, né, a mostrar a vocês. Eu fazia as minhas meditações por aqui, da manhã, né? Então eu pegava, escolhia um trecho do Evangelho, e ia escrevendo um pouco, ia meditando, né, geralmente diante do sacrário, numa igreja, ia fazendo dessa forma. Eu fiz isso durante o ano todo, ela está preenchida. Então, a agenda, pessoal, se vocês não têm o costume, se acostumem, porque ajuda muito. Eu sempre trabalhei de duas formas, tá? Uma agenda maior e uma agenda menor. Uma agenda menor. Hoje em dia, eu tenho a mesma coisa, um caderninho, esse aqui é deste ano, um caderninho que me acompanha para todo lado, e eu tenho depois, está lá na sala, a minha agenda das aulas, enfim. Então, eu queria mostrar um pouquinho para vocês, ó. Essa aqui era a minha agenda de 2015. Eu gostava dela porque eu podia colocar no bolso. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Ó, era assim, tudo anotadinho. As coisas que eu tinha para fazer no dia a dia. Recolher o lixo, terminar tal leitura, tudo. Tudo que tinha a ver com a minha vida de estudos, com a minha vida, assim, a minha vida normal, né? Regar planta, o que mais tem aqui? Recolher jantar, fazer redação, lavar suéter. Tem de tudo um pouco, né? O que mais tem aqui? Comprar material de higiene. Não sei por que eu fiz isso aqui. Tem umas coisas assim, engraçadas, né? Deixa eu ver aqui o que mais tem. É, lixo e xerox, não sei o que é isso. Rapaz do clipe vermelho, também. E é legal, né? Porque a gente vai, assim, lembrando e vai dando certas risadas, né? Mas, enfim, então eu recomendo que tenha uma agenda assim, uma agenda pequena, para sempre colocar no bolso, para sempre ir junto contigo, em todo lugar. Organização. Depois, caderneta de vocabulário. Se você estuda inglês, latim, francês ou qualquer outra língua, sempre tem uma caderneta onde você anota os vocábulos. Esta minha aqui já está cheia. Ó, foi até o final. Essa foi a minha primeira de latim. É algo simples, eu comprei no 99 na época, e foi assim que eu aprendi latim. O que eu fazia? Uma das técnicas, né? Eu memorizava 10 palavras por dia. Parece pouco, mas se você for contar em um ano isso, são muitas palavras, milhares de palavras, né? Então vale bastante a pena. Uma outra coisa que eu gosto de fazer também é ter um quadro de anotações. Eu tenho um quadro aqui fixo na minha parede, não dá para mostrar, mas eu tenho sempre um quadro de anotações, onde eu deixo ali as anotações do dia a dia, eu recomendo isso a vocês. Rotina, plano de leitura, lista de leitura, não sei, né? As coisas que você tem para fazer durante a semana. E o famoso, entre os alunos, o famoso quadro de artes, que é um local da casa, um mural, onde você coloca uma obra, uma pintura por semana. Eu já falei muito sobre isso, né? Uma pintura por semana. Então, digamos assim, eu quero estudar, não sei, vamos pegar essa obra aqui do Grande Ivan. Então, eu vou imprimir esta obra, esta imagem, né? Esta pintura, na verdade, e eu vou pesquisar sobre ela durante uma semana. E toda semana você troca a pintura, a obra. E assim você pode estudar 4 obras por mês. Para quem não estuda nada de artes, é excelente. Você contempla uma obra por semana. Eu acho isso muito interessante e algo que eu aplico aqui em casa. Toda semana eu estudo uma obra de arte. Qualquer obra de arte que eu gostar, que eu achar que é bonita, bem pintada, eu vou lá e estudo. Né? Você pode estudar por período. Eu vou estudar uma obra, uma pintura do Barroco, uma pintura do Renascimento, uma pintura, não sei, ah, uma pintura contemporânea, uma obra contemporânea. Isso é uma decisão sua, né? É o interessante. Outra coisa também, cadernos. É interessante sempre organizar os cadernos. Eu deixei aqui embaixo, depois vocês podem imprimir este material, eu deixei a estrutura do caderno. É bem interessante essa estrutura aqui. Quando você coloca a tua cidade, né?
a data de hoje, 5 de fevereiro de 2026. Eu sempre tive esse costume, é tão bonito um caderno assim, aí você coloca assim, por exemplo, aula 1, aula extra 1, vamos imaginar, né? Coloca assim, ó, como organizar a vida de estudos. Pronto, aí você pulou uma linha, aqui também você pulou uma linha, né? E aí você começa a colocar as suas anotações aqui, né? O que eu vejo, geralmente, no caderno de alguns alunos, não é isso aqui. É uma bagunça completa. Não tem data, não tem título, não tem... as folhas estão amassadas. Isso não pode acontecer. Derramar café ou chá em folha, isso não pode acontecer, tá bem? Vocês não podem ter um caderno pior do que aquelas pessoas que vão à escola. Senão o homeschooling não faz sentido. Porque, assim, pelo menos, assim, os meus alunos na escola, eles tinham uma organização impecável, também por conta do professor, né? Então, vocês têm que ter um mínimo de decência, de organização, né? Não pode ter uma coisa largada, não pode ter um caderno bagunçado. É uma vergonha. Até porque vocês sabem que, no momento de uma denúncia, pessoal, de um conselho tutelar na porta de vocês, a primeira coisa que pedem é o caderno. Eles não querem saber se você tem uma biblioteca de 50, 100, 200 livros. Eles vão olhar o caderno. E se você tem uma biblioteca maravilhosa, mas o teu caderno for um lixo, não adianta de nada. E geralmente é assim. Geralmente é assim. Isso me entristece muito. Então é algo para vocês mudarem radicalmente, pensarem sobre. Caderno é assim, a caligrafia tem que estar impecável. Não está, arranca a folha e faz de novo, passa limpo, né? Eu tenho aqui, ó, a minha letra nunca foi muito bonita, tá? Mas assim, eu tenho um caderninho simples de 99 também, mas é impecável a organização, tá vendo? Esse caderno, pessoal, tem mais de 10 anos. Não tem um pingo de café, de chá, de... Ó, as folhas estão branquinhas. Tá vendo? Organização. Organização, né? Então, é importante que vocês tenham essa capacidade, né, e tudo mais, né? E essa consciência, tá bom? Isso é muito importante. Eu tenho, claro, que os cadernos que eu rabisco bastante, vocês podem ter cadernos assim também. Por exemplo, eu faço, às vezes eu estou assistindo a uma aula ou lendo um livro e eu coloco o livro do lado e vou anotando, sem preocupação com a caligrafia. Mas isso aqui é o meu estudo pessoal, ninguém vai ver. Digamos, isso aqui é coisa minha. Mas eu posso mostrar a vocês, né? Ó, isso aqui, esse caderno aqui, ele é do ano de... É bom anotar o ano sempre, né? O ano de 2013. Olha só, né? Que a minha letra está medonha. Quando eu estudava gramática, é que eu ia assistindo às aulas e ia escrevendo, né? Tudo. Então, mas este caderno aqui, pronto, não ia bater o conselho tutelar na minha casa e eu tenho o meu caderno passado a limpo aqui. Tá? Então, este é o caderno de rascunho, este é o caderno passado a limpo. É assim. O que mais? Vamos adiante. Pasta catálogo, eu uso bastante. Aqui eu fiz até um padrão em casa, por exemplo, tem essas pastinhas assim, ó, onde eu vou colocando, é uma pasta dessa, pasta catálogo, para as disciplinas que eu estudo, uma para cada. No caso, eu tenho uma aqui chamada artigos. Então, tem uma certa organização, estão a ver? Tem de partitura, tem do estudo de literatura, né? Tem várias aqui. E no caso, aqui dentro, eu vou colocando, para ficar organizado, os artigos que eu vou escrevendo, de educação. Então, eu posso, a qualquer momento, continuar a escrever ou desenvolver, né, as minhas anotações. As minhas anotações. Tá bem? Então, é interessante vocês providenciarem uma pastinha dessa para o latim, para a gramática, certo? E irem colocando aqui dentro as anotações de vocês, os mapas mentais, que o professor for pedindo, que a gente faz muito mapa mental, pasta catálogo. Pasta catálogo, é o que eu mais gosto, é o que eu mais tenho também, né? Eu organizo, por exemplo, as minhas partituras aqui também, enfim. Os meus estudos, esta pasta aqui, ela é antiga, né? Então, aqui dentro estão os meus mapas mentais, de muito tempo atrás. Ó, está tudo aqui, tudo registrado, nada se perde. Todo o meu estudo de literatura,
de obras, de análise de obras. Tem desenho aqui que eu fiz também, alguns estudos, né, em aquarela, né, estão aqui dentro, né, para que não se perca, né, análise de conto, enfim. Então, é algo que percebam que eu faço, né, e dá muito certo, tá bom? Ah. Lista de leitura anual. Não sei se todos têm aqui uma lista de leitura anual, mas é bem legal de se ter. Eu faço por gosto mesmo. Acho interessante você chegar no mês de dezembro e ver quantos livros você leu, quantas páginas, qual foi a editora, qual foi o autor, qual foi o teu gênero favorito, o que mais você leu. Então, preparem uma lista. Pode ser uma lista simples. Eu faço, particularmente, eu faço à mão mesmo. Eu faço à mão, eu coloco o título, a quantidade de páginas, o autor e o período que eu li. Quantas semanas ou quantos dias eu levei para ler um livro. Bem interessante, né? Eu acho que isso todos têm, né? E uma outra coisa que eu venho comentando muito com os alunos, isto aqui eu aprendi lendo a vida do Leonardo da Vinci. E eu tenho aplicado isso nos meus estudos e vale muito a pena, que é o seguinte, sempre tenha com você, independente do lugar que você for, uma caderneta de inspirações. Qualquer inspiração que você tiver no teu dia a dia, você vai colocar aqui dentro, tudo. Inclusive, eu deixo essa caderneta debaixo do meu travesseiro. Sabe quando, não sei se já aconteceu com vocês, mas você acorda com uma ideia genial? Geralmente essa ideia ela passa, a não ser que você anote, né? Então eu tenho de tudo um pouco aqui, de tudo um pouco, né? Então tudo que eu vou aprendendo no dia a dia, às vezes alguém me fala de uma curiosidade e eu anoto aqui, né? Às vezes eu aprendo sobre, não sei, tem um edifício do barroco, né? E aquilo me chamou a atenção. Eu vou e anoto aqui o local que eu vi aquele edifício, enfim, né? De tudo um pouco, né? Por exemplo, esses dias eu estava lendo alguma informação e aí eu vi aquele ditado, não é flor que se cheire. Aí eu fui ver que não é flor que se cheire se referia a uma flor real, ao cambará, porque essa flor ela é venenosa, então não é uma flor que se cheire, e vem daí. Então eu vou anotando essas curiosidades do dia a dia, digamos, né? Música clássica, as músicas que mais me impressionam, memórias do passado, aquilo que eu acho interessante. Eu vou colocando aqui, pessoal, também aquilo que eu quero fazer no meu dia a dia. Por exemplo, eu coloquei assim, ó, início do ano passado, escutar todos os dias a Nona Sinfonia, interpretada por Karajan, mas eu tinha que escolher mais 3 músicas, né? Depois, buscar apreciar os desenhos, as técnicas, organizar estudo de partituras. Estava fazendo isso, então eu vou colocando aqui. Às vezes eu coloco umas frases, né? Muito custa o que muito vale. Né? Deus é mais bom quando nega do que quando concede. E vou anotando, né? Um pouco da rotina, enfim. Então, é um exemplo que eu posso dar, né? Então, eu gosto. E muitas das técnicas que eu estou passando aqui hoje estão anotadas aqui, por acaso, né? Que eu tive a ideia e lembrei de falar para vocês. Então, eu sempre tenho a caderneta e uma caneta junto. Eu enrolo a caneta aqui e coloco no bolso sempre, sempre. E isso Leonardo da Vinci fazia. Não só Leonardo da Vinci, quem fazia muito isso era o grande escritor brasileiro Guimarães Rosa. Porque para escrever o Grande Sertão Veredas, ele precisou viajar por mais de 20 dias pelo sertão, com uma caderneta de bolso. Daí eu coloquei essa dica, pessoal. Tenha sempre consigo. Leve no bolso, na mochila, para todos os lugares. Em casa, deixe perto da cama, se preciso, até debaixo do travesseiro. Eu faço isso. Bem? Esta é a primeira etapa. Em relação à ordem, começar pela cama, pela mesa de estudos, o armário e a biblioteca, caso vocês tenham uma. Que essas 4 coisas estejam bem organizadas. Porque a organização do exterior ajuda muito na nossa organização interior. Então, não faz sentido viver numa casa bagunçada. Pode ser uma casa cheia de coisas. A minha casa é assim. É assim, é cheia de coisas. É cheia de livro, é vaso, tem de tudo que você pode imaginar. É um museu. Minha sala é um museu. Você tem desde uma bonequinha russa até uma pedra que a minha avó pintou e deu de presente para minha mãe de herança e a pedra está lá.
Por alguma razão ela está lá. Eu guardo de tudo, mas assim, é tudo organizado, né? Não tem nada bagunçado aqui em casa. É assim, tá bom? Livro. Livro é a coisa mais fácil de organizar. Eu coloco tudo ali, mas está organizado. Um pouco ali, tem um pouco na sala, um pouco na cozinha, mas está organizado. Não dá para me acusar de estar bagunçado. Ali, ó, tá bonitinho. Se passar perto, cai. Tá bom? Mas é só não tocar que eles vão ficar em pé. Ali está minha coleção de Tolkien, né, em mitologia, em literatura, enfim, né? Mas pronto, é um pouco disso. Eu não sou tão aficionado de ficar catalogando livros, de colocar ali, este livro pertence ao Eduardo, né, o professor Eduardo, não faço isso, mas tem pessoas que fazem o próprio carimbo, enfim, né, eu acho muito bonito, mas ainda não cheguei neste nível, né, de organização. Exemplos de caderno, então, tá bom? Ó, este aqui é um caderno bem feito. Por acaso, esse é o caderno da Valesca, que é minha aluna de gramática em inglês. É um exemplo de caderno. Eu posso citar também vários alunos que têm um caderno excelente, como a Jennifer, a Clara, e outros. Desculpa se eu não citar. A Sofia Sodré também, eu sei que é uma excelente artista. A Sheila, com os mapas mentais. A Clara também. Mas, enfim, são muitos alunos, né? Mas este é um caderno bem feito, uma anotação bem feita. E aqui eu deixei alguns exemplos para vocês verem depois. Aí vocês colocam o caderno de vocês do lado dessas imagens aqui. E julguem como que está o caderno de vocês, tá bom? Ó, é algo simples, né? Mas bem feito. Que eu deixei referência, né? De onde eu peguei, tá bom? Eu não faço ideia de quem seja essa pessoa. Eu só peguei a imagem como exemplo, tá bom? O Ninho da Coruja, uma atividade. Provavelmente é uma professora que fez isso, né? Já acho tão bonito, né? E vocês têm capacidade de fazer algo assim. Por que não, né? Por que não? Tá bom? Ó, outro exemplo. Bem interessante. É isto. Olha, é do Brasil, né? Esperal, né? A principal marca, a marca mais barata de todas, né? Dá para fazer muita coisa com os cadernos baratinhos. Uhum. Agora vamos adentrar no nível médio de estudos. O que eu passei agora foram coisas muito básicas. Vamos adentrar um pouquinho na educação clássica, tá? De uma forma que eu ainda não mostrei a vocês. Vamos falar sobre os fundamentos da arte de educar, aliás, de estudar. Qualidade versus quantidade. Apesar de eu sei que vocês estudam muito, e louvado seja Deus por isso, mas muito desta quantidade de estudos pode sim ser reduzida, a depender da tua qualidade. Quanto maior for tua qualidade, menor precisa ser a quantidade. A gente pode pegar um exemplo do nosso curso de gramática. Nós vemos uma gramática inteira em 2 anos, algumas turmas em 1 ano e meio. Com 1 hora na semana de aula, que pouco, né? Depende, pouco para quem, né? O tempo é relativo. Depende do modo como você utiliza. Né? Mesma coisa a aula de piano. Às vezes os alunos reclamam porque os professores de piano costumam dar somente 40 minutos a 50 minutos de aula. 50 minutos de aula na semana de piano, você faz muita coisa. Muita. Você vira um Chopin, se quiser. Basta que você estude e faça o que o professor peça. Então, não tem muito a ver com o tempo em si, mas com a qualidade que você emprega. Então, é isso, né? Ter método, ter constância diária e uma intenção firme de estudar. De estudar. Lembram dessa frase aqui, ó? Estude como alguém que está se afogando. Alguém lembra? Se afogando, quer respirar. Vocês meditem um pouquinho sobre essa frase. Estude como alguém que está se afogando, quer respirar. E como estudar? Como organizar esse estudo? Como organizar? Vamos lá. Eu planejei aqui pela educação clássica, também não pela escola, não por currículo moderno, obviamente, né? Primeiro, antes de vocês escolherem muitas disciplinas para estudar, antes de vocês pensarem em ir mais a fundo, seja em ciências, seja em geografia, seja até mesmo em história, né? Isso não é uma crítica às disciplinas, atenção. Mas pensem no seguinte:
deem mais atenção, mais importância a 3 grandes disciplinas. Se você tiver de 10 a 13 anos, ou 10 a 14 anos, ou até menos, né, com menor idade, 3 disciplinas são muito importantes, tá bem? Não faz sentido você saber como base de amiceto se reproduz em ciências e não saber minimamente a tabuada, ou não saber minimamente a regra das frações, ou não saber, por acaso, nenhum instrumento clássico, ou não saber nem o mínimo de uma outra língua além da tua. Não faz sentido. Desculpa, mas não faz. Não faz sentido você saber tudo sobre a Segunda Guerra Mundial se você não sabe inglês. Tem alguma coisa errada. Sinto em dizer, pelo menos neste molde aqui. Por quê? Porque há disciplinas que são importantíssimas, como história, como sim, tudo bem, elas são importantes, mas elas têm que estar dentro de uma ordem específica. Eu não vou falar muito sobre essa ordem, eu só vou dar sugestões do que vocês precisam priorizar em relação aos estudos de vocês. Primeira coisa, gramática. Eu deixei aqui umas caixinhas para que vocês escolhessem. Decidam o que vocês querem estudar. Né? Talvez vocês poderiam escolher, digamos assim, o que eu quero dominar até os meus 15 anos. Ou o que eu quero dominar neste ano. O quê? O que eu consigo dominar? Escolha 2 ou 3. Eu consigo ler adaptações? Eu vou marcar esse objetivo. Inglês, talvez, um pouco de latim e morfologia. Já é muita coisa, né? Pronto. Mas tentem preencher ao longo da vida de vocês todas essas lacunas aqui. O francês, italiano e alemão, olha, né, o francês ele é mais importante, né? Agora, o italiano, o alemão e o grego antigo, eu digo assim que não tem um grau de tamanha importância quanto o inglês e o latim, depois o francês. Eu digo assim, eu sou muito apologista, defensor do latim, obviamente, né? Que eu dediquei minha vida a isso. Mas, assim, a gente sabe que uma criança, um jovem que não sabe inglês, no mundo é analfabeto. É só no Brasil que você fala. No mundo, a pessoa ela é uma analfabeta funcional, porque ninguém fala português. Além do Brasil, Portugal, Macau, São Tomé, tudo bem. Mas, assim, você sai para qualquer outro país, ninguém fala português. Ninguém vai falar português contigo. O inglês, ele é essencial, tá bem? Eu acho que é uma questão de sobrevivência, principalmente. Se dediquem muito ao inglês, tá bom? Se você não tem fluência no inglês, eu digo uma fluência de pelo menos o nível B1, que é o nível intermediário, que já é uma fluência, você já consegue se virar, não faz sentido, pessoal, você estar fazendo coisas que não estão aqui, ou dedicar um grande tempo, não sei, você dedica o mesmo tempo para aprender química, tem algo errado. Ou leva um tempo para aprender, não sei, qualquer coisa além disto, né? Você fica no letramento a vida toda, letramento, né? Mas não sai daquilo, né? Defina o que é letramento. O que é letramento? É morfologia, sintaxe? É literatura? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O letramento é uma bagunça dentro de uma caixa, né? Não tem a ver com educação clássica, né? Então, é interessante seguir desta forma, né? Eu estou falando na maior sinceridade, tá bom? É importante. Aqui, pessoal, eu coloquei algo que eu sempre recomendo também. Leitura de adaptações. Pelo menos 50 adaptações. Adaptações de Don Quixote, Divina Comédia, o que for. Mas, pelo menos, leia 50 adaptações na sua vida. Tem várias, tem mais de 300 por aí. Pelo menos 50. É uma recomendação, tá bem? Leitura de poemas. Muito interessante também. Se você for ler poema, escolha 3 de cada escritor, 3 poemas de cada escritor. Por exemplo, você vai pegar poemas da literatura inglesa. Literatura inglesa. Então, escolha 3 poemas de cada escritor. E você vai ter um arcabouço intelectual enorme. Assim como para a literatura brasileira, literatura alemã, italiana, né? Pronto, essa é a parte da gramática. Se você está iniciando neste mundo, comece por aqui, ó. Sua morfologia já está de bom tamanho, eu diria, não é? Depois vai seguindo aos pouquinhos, tá? Eu também posso ajudar, né, neste caminho, mas assim,
É isso, né? A minha recomendação. Música. Escolha um instrumento clássico para tocar, se for possível, né? Um instrumento talvez que seja acessível. Ahm, Na minha infância, eu não tinha dinheiro para comprar um piano. Eu comprei um violão usado, eu comecei com um violão usado. E deu super certo, eu aprendi violão erudito, de graça, num programa que tinha da prefeitura. Então é possível, né? Uma conquista para a nossa vida, além de tocar um instrumento clássico, é principalmente, claro, uma consequência disso, é ler partitura. Te faz mais inteligente, né? Ler partitura te faz mais inteligente. Saber um pouquinho sobre a história da música, treinar, tem várias atividades legais sobre o ritmo, o estudo das escalas, né? A própria composição. Eu não sei se alguém aqui tem o hábito de compor canções, mas provavelmente nós temos alunos talentosos aqui, que podem compor canções, compor talvez poemas cantados, canções, pequenas canções, né? Às vezes sai dali algo belo, algo que, poxa, é original, né? Uhum. É uma coisa que eu faço também, né? Inclusive, eu quero muito que uma aluna minha faça a, como é que se diz? A interpretação. A última que eu fiz, eu estava deitado na cama prestes a dormir. Aí eu escrevi uma música sobre o literatura de casa. Está aqui. Tem refrão e tem todo. Se alguém quiser fazer a interpretação desta música, pode se candidatar, tá bem? É uma música, na verdade, eu fiz uma paródia baseada naquela música Águas de Março. Águas de Março. Não sei se conhece, mas enfim. Mas quem gosta de MPB, quem sabe, pode cantar esta música, né? Tempo harmônico, harmonia. Vocês podem pesquisar depois, caso não saibam o que é isto, é interessante. E principalmente, ouvir um compositor por semana, ou talvez um por mês, é legal também. Não sei se já tiveram essa experiência. Essa semana vai ser a semana do Chopin, a próxima de Mozart, a próxima de Liszt, a próxima Wagner. A próxima eu vou, não sei, eu vou para música russa, né, Rachmaninoff. Depois eu vou para música brasileira, Villa-Lobos, Carlos Gomes, e assim por diante. Interessante. Um compositor por semana. E fica escutando. Ou talvez um por mês. Né? Uma outra dica. Saibam uma canção por país. Isso é algo interessante de se fazer em família. Peguem um mapa do mundo, coloquem lá. É, eu preciso pesquisar uma canção clássica da Alemanha. Aí depois pega lá uma canção, como é que seria uma música tradicional do Zimbábue? Não sei, né? Ou sei lá, da Nova Guiné, né? Ou de Timor-Leste. Como que seria isso? É uma riqueza cultural. Ou da África do Sul, né? Ou não sei, né? Do Canadá, música canadense. Né? Mas música clássica, tem algum compositor clássico? Tem. Né? Todo país tem alguma coisa boa, né? Na matemática, jogos lógicos, há vários, né? Um deles que eu gosto muito é o Sudoku. Hum, Depois, um desafio, memorizar a tabuada até 20. Nós começamos com 10, né? Depois até 20. Bastante interessante esse desafio. É um desafio que eu fiz quando eu tinha 18 anos de idade. Memorizar a tabuada até 20. E muito me ajudou. Também porque eu fazia o curso de matemática, né? Então me ajudava muito a fazer cálculo, porque nossa, era complicado, né? Então, eu vou memorizar logo a tabuada até 20, multiplicação até 20, que fica mais fácil. Divisão, a teoria das frações, aritmética, álgebra básica, isso aqui é algo que vocês podem seguir por anos, não é para fazer num ano só. Vocês escolhem. Quem sabe este ano eu vou aprender a dominar equações. Equações de segundo grau, talvez, né? Proporções. Eu vou adentrar na geometria plana. Ano que vem eu vou para a geometria espacial. Um professor de matemática pode ajudar vocês com isso também, né? Mas é interessante vocês terem, né, uma certa autonomia, tanto em gramática quanto em matemática ou em música, sem ter que depender sempre de um professor.
né? Mas, enfim, eu deixei aqui as matérias que, na minha visão, são mais importantes e que todo aluno deveria saber, minimamente, tá? Aqui, essa dica, ela é muito minha, tá? Matriz de 4 com problemas lógicos. Matriz de 4 com problemas lógicos. É uma dica que eu dou. Isso ajuda muito a aumentar o QI, o raciocínio lógico. Você vai para um outro nível de estudos. É interessante. E depois uma disciplina que eu gosto muito também, que é a tautologia, que é a disciplina introdutória da lógica clássica, e também da lógica moderna, né? Isso é visto na Universidade de Matemática até os dias atuais. Além disso, é, eu diria assim, para vocês priorizarem esse estudo por meio da leitura, da literatura, da boa literatura, da escrita e da memorização. Essas três ferramentas ajudam vocês a dominarem estes assuntos aqui. Além, aí sim, né, depois vocês estudam ciências ou qualquer coisa que vale a pena, né, geografia, história, né, mas tenham, né, um espaço maior na agenda de vocês para essas três disciplinas aqui. No final de semana, dominem arte. Dominem arte. Eu não vou tratar aqui de pintura a óleo, acrílica, aquarela, eu acho que é muito pesado, né? Mas, assim, pelo menos eu coloquei 4 possibilidades. Desenho realista, de paisagem, de observação, ou um desenho ornamental, decorativo, né? Este aqui é dizer, ele é um desenho de decoração, em que você aprende as proporções, utiliza muito da geometria, dos traços, né? São símiles, traços símiles. Você tem um desenho realista, tal qual este aqui. É uma técnica, né? Ajuda muito na tua percepção matemática da realidade, no cálculo de proporção, é fantástico. Desenho de observação, você coloca algo observando e você imita no papel, é uma das artes da imitação, mais queridas pelos autores clássicos, a dizer, é uma arte do belo excelente, ou um desenho que eu gosto muito, na verdade, de fazer, que agora eu estou aprendendo, inclusive, algo que eu tenho aplicado na minha rotina, que eu, a, a execução de desenhos de paisagem, que me relaxa. Eu tenho feito alguns, assim, para o material de gramática, né? Alguns, como esses cartazinhos, ó. Então, eu vou treinando também, proporção, né? Distância, acho interessante, ajuda muito. E também é uma forma de passar ansiedade, né? Para quem é muito ansioso, tem ansiedade, isso ajuda bastante também. Com tudo isso, pode ser que gere uma certa ansiedade, o que não é algo muito bom, né? E astronomia, eu diria assim, eu vejo como uma disciplina que é para ser feita em família. Família. Por que que eu falo isso? É porque eu tive um exemplo muito bom, muito próximo de mim, né? Eu conheci uma família de uma amiga minha que se chama Catherine, inclusive, e eu a homenageei no livro de inglês pelo menos natural, que os pais, eles sempre gostavam muito de astronomia. E eles iam com essa minha amiga, com a Catherine, eles sempre iam, assim, aos finais de semana, em algum local aberto, em que não tivesse luzes para observar o céu. E lá discutíamos sobre os astros, sobre os planetas, né, sobre essa realidade da astronomia. Então, eu recomendei simplesmente 4 coisas aqui, né, 4 pontos fundamentais, né, e isso deu tão certo que essa menina, ela hoje trabalha na Microsoft, mas ela foi contratada para trabalhar na NASA, ela trabalhou na NASA analisando estrelas em Harvard, e era uma menina, assim, de uma condição muito humilde, uma cidade ao lado da minha, de Timbó, Santa Catarina, e conseguiu, né? A família ajuda muito nesse processo. Quando chegar na metade do material, eu abro a perguntas, tá bem? Caso alguém tenha alguma pergunta, pode deixar a mão levantada, que daí eu já me organizo aqui. Pessoal, quem precisar de uma rotina, eu fiz uma, ó, bonitinha, tá? É só imprimir e praticar. Manhã, tarde e noite. Usem como quiserem. Eu não vou falar muito hoje, pessoal, sobre rotina, o que é melhor, o que é pior, tá bem? Senão é mais 30 minutos só falando sobre isso. Eu vou deixar para um outro momento. Mas ter uma rotina, vocês sabem que é fundamental. Fundamental. Para aquelas pessoas que são mais produtivas à noite, não desprezem o estudo noturno, tá bem?
podem fazer mais cedo, se são crianças mais novas, mas aquelas pessoas, aqueles alunos que são mais noturnos, não desprezem esse estudo noturno. Como eu já disse, dizia Dom T. Hammertot, que o estudo da manhã é para o dia, o estudo da tarde é para a semana, e o estudo da noite é para a vida. Então, tem diversos estudos principalmente relacionados ao estudo noturno, à apreensão da memória noturna. De fato, é muito efetivo. Tolkien escrevia todos os seus livros à noite. Pronto, né? Mas há pessoas e pessoas, né? Uma outra dica: atentamento, sempre à frente. Estejam sempre à frente de mim, enquanto professor, sempre. É o que a Júlia faz, né? A Júlia Fontes, Júlia, você assim, você sempre está à frente do professor. Você sempre me pede uma coisa a mais. Ótimo. Não há nenhum problema. É a melhor coisa que tem. Ou seja, sempre antecipar os temas antes das aulas. O professor pediu para ler o capítulo 2, leio o 3 e o 4. O professor pediu para ler o 4, leio o 5 e 6. Assim, vão adiantando, vão memorizando. Isso ajuda muito, né? Certo? Uma coisa que ajuda muito na rotina corrida é usar o fim de semana como tempo de consolidação, né? Ou seja, que eu coloquei 3 dicas: uma leitura prévia semanal, resolução antecipada de exercícios e revisão sistemática aos sábados ou domingos. Eu faço isso também, principalmente no sábado à noite. É um momento que eu, assim, gosto de revisar tudo que eu estudei ao longo da semana. É porque, além de dar aula, pessoal, eu estudo. O que eu estudo, né? Eu estudo, assim, algumas disciplinas. Por exemplo, agora eu tenho estudado alemão, mas eu também tenho estudado a literatura brasileira mais a fundo e a literatura portuguesa, e no que elas têm em comum. É um estudo comparativo que eu faço, né? Que é bem, bem interessante. Um outro estudo que eu tenho feito é sobre a própria gramática brasileira. Digamos, é um estudo mais que eu faço algumas anotações, eu vou anotando algumas teorias e comparando algumas gramáticas. Eu também tenho feito um estudo sobre tenho aqui. Vocês vão poder ler sobre esses estudos mais para frente. Eu vou publicar. Eu tenho feito 4 artigos, né? Este aqui, por acaso, o nome deste artigo é Quando o Belo não encontra morada, a arte como estrangeira no século XXI. Então, isso aqui eu escrevo à noite, nos sábados à noite. É o momento que eu tenho para escrever sobre isso. Depois eu fiz um outro artigo sobre manifestações platônicas, guia da educação da alma. Ou seja, nós conseguimos achar orientações de estudos, orientações profundas em Platão, na República de Platão, né, quando ele vai tratar sobre o velho, o conselho do idoso, do velho, da pessoa experiente. É bem interessante isso. Enfim, então eu vou fazendo essas coisas também. E estou estudando agora um pouco de desenho, de pintura, né? Acho que é algo que eu preciso melhorar. Então é algo que eu também estou me aperfeiçoando, né? É algo para a vida toda. E que vocês, pais, também podem fazer. Viver uma vida intelectual. O que seria uma vida intelectual? É uma vida que não pode ter ansiedade e é uma vida que, de certa forma, preenche o teu lar. Ou seja, cada canto da tua casa, cada canto da tua sala tem ali algum livro, algum tema, algum cantinho de estudos, e você vai frutificando aquilo, você vai criando, você vai gerando conhecimento com aquelas coisas que você vai estudando, e isso se torna uma vida feliz. Pelo menos é assim que enxerga a felicidade. Uma vida feliz é essa. É uma vida que ela é preenchida, que ela é cheia de arte. É arte para tudo quanto é lugar. É arte no banheiro, tem arte. No quarto tem arte. Na cozinha, cheio de arte. É a casa de um artista, tem que ser. Cheia de vida, de cor, de poema, de literatura, de música, de tudo um pouco. É assim que eu gosto de viver. Técnicas básicas de estudo. Método Pomodoro, ritmo e atenção, melhora o ritmo e atenção. Essa técnica é para aqueles alunos que têm dificuldade de estudar. 25 minutos de concentração. Eu uso também. Ó, eu tenho o meu temporizador, que eu deixei, é este que eu deixei na imagem. Você pode temporizar. Eu gosto de fazer sessões de 50 minutos de estudos, e eu não posso sair da cadeira enquanto não termino os 50 minutos. É assim.
O método Pomodoro, ele pede 25 minutos de estudos, sessões de 3 a 4 sessões de estudos por dia, no máximo, né? Deixei os links, caso alguém tenha interesse em comprar. É bem interessante para quem sofre de distração crônica. 25 minutos você estuda, 5 minutos você pausa. 25 você estuda, 25 você pausa. Se você estudar por dia 25 minutos de gramática, 25 minutos de inglês, 25 minutos de matemática, 25 minutos de música, é realmente um programa bem interessante. Bem interessante. Se você fizer 3 sessões de gramática, 3 sessões de matemática, 3 sessões de música e uma sessão de pintura diariamente, você estará à frente da média brasileira. Estará, com toda a certeza do mundo. Outro método, esse aqui é interessante, é o método da vela. Não sei se alguém já viu. Simples, você acende uma vela e só para de estudar quando a vela acaba, quando a vela apaga. É assim. E é sério, e é sério. Pesquisem no Instagram para vocês verem o tanto de jovens que querem passar em medicina que estão estudando dessa forma. Virou uma febre. De estudar e gravar a todo momento a vela derretendo. Horas e horas estudando. 1 hora e meia, 2 horas, a depender da vela. 3, 4. E aí eles já fizeram até os níveis, assim, de experiência. Tem um estudante iniciante, que é aquele que pega aquelas velas, sabe aquelas velas de banheira? Aquelas velas pequenininhas, só consegue estudar aquilo. Tem estudante de nível avançado, expert, que a vela é desse tamanho, como é o caso desta menina, que ela fica estudando ali por 3 horas, aqui só deu 1 hora e meia, e a vela ainda está em cima. Então, eles estão fazendo essas competições. E é muito interessante, algo divertido de se fazer, estudar até enquanto a vela acabar. É uma competição, uma brincadeira saudável. Só não pode pegar fogo na casa. Não vou me responsabilizar, tá bem? Usem com responsabilidade, por favor. Ok, pronto. Método Anki, meu método favorito de todos. Anki, Anki é tudo na vida. Se você não conhece o Anki, prazer, Anki. Isso salva a vida de estudos de vocês. É um aplicativo, é um programa de computador maravilhoso. E eu vou mostrar por que ele é maravilhoso. Eu não vou ensinar aqui como usar o Anki, porque dá 1 hora e meia de aula, mas eu vou mostrar para vocês o meu baralho de estudos do Anki. O que é o Anki? São baralhos de cartõezinhos com conceitos, com teorias. Você pode levar o Anki para outro nível. Eu vou mostrar o nível que eu gosto de fazer, que é este aqui, ó. Olha só. Deixa eu só colocar o áudio. Eu tenho aqui um baralho de música clássica. Aqui, ó, parte 2. Então, é assim, eu só tenho um pedacinho da música. Eu vou tocar a música. Vou reproduzir. Pronto. Alguém sabe que música é? Conseguem acertar? Ninguém? É para isso que serve o Anki. Interessante. Schubert, piano. Schubert, piano trio 2, volume 2. Schubert. Passa para o próximo. Foi difícil. Vamos pro próximo. Então, Mozart. Mozart, será? Mozart? Seria Beethoven? Beethoven, talvez. Seria Bach? Schubert. Só que a segunda parte é a continuação. É uma maneira de estudar. Dá para estudar astronomia, inglês com astronomia. The astronauts got out of the spacecraft and walked on the moon. What is that, got out? Ok? Dá para estudar. Você consegue estudar sintaxe.
complemento nominal, tem várias coisas aqui. Terminologia musical, o que é? Eu faço em inglês, porque acho que é interessante fazer em inglês. Notação de piano, partitura. Quais são essas notas aqui? Próximo. Que nota é esta? É o si. Muito bem. Si. E assim vai. Interessante. Então, é um aplicativo que ele é bastante simples, apesar de ele ser simples no momento de estudar, ele é um pouco, no começo ele é um pouco complexo de você entender como que isso funciona, tá? Mas vale muito a pena. Tem vários vídeos no YouTube explicando como que usa o Anki. Como que usa o Anki. Eu só não vou dedicar um tempo agora para explicar como que faz isso, porque não vale a pena no momento. Até valeria a pena, mas a gente vai ficar aqui a noite toda. Então, pesquisem no YouTube depois, tá bom? Bem interessante, tá? Foi assim que eu aprendi inglês, para dizer a verdade, foi com Anki. Eu aprendi inglês assim. Inglês e latim também, eu usava muito Anki no latim. Então, e no francês também, eu usei muito no francês, no alemão também, o alemão, ainda uso, né, porque eu não sei falar alemão, então eu estou aprendendo ainda, então eu ainda uso, né, para algumas frases em alemão, sim, para memorizar verbos, né, os principais, enfim, dá para fazer de tudo um pouco. Aprender expressões matemáticas, conceitos matemáticos avançados, o que você quiser, tá? Tem a técnica de Feynman, não sei se alguém conhece, bem simples, que é, de fato, você ensinar sempre aquilo que você estudou. 4 passos, bem básico, 5, aliás. Estudar o tema, explicar em voz alta, identificar falhas e reestudar. É que o quinto, né? Tudo bem, explicar novamente. Tem vídeos no YouTube também explicando um pouco mais detalhado sobre o método Feynman. Eu estou estudando o básico aqui, tá vendo? O que vocês podem pesquisar depois. Caderno dourado, essa técnica ela é bem interessante. Eu faço também para gramática, eu vou mostrar o meu caderno dourado aqui. Que de dourado só tem o nome. Não, de fato ele é dourado, né? É esse aqui, ó. Esse caderninho aqui. Ele é meu caderno dourado. O que eu aprendi com esse caderno aqui? Opa. Vou mostrar aqui uma foto, ó. Regras de etiqueta. São muitos anos atrás, como pôr uma mesa. Então, tudo que era essencial de etiqueta está dentro de um único caderno. Né? Meu caderno dourado. Aí eu tenho meu caderno dourado de etiqueta, eu tenho meu caderno dourado de língua portuguesa. Isso eu nunca mostrei. Isso eu nunca mostrei. É algo que, nossa, até me emociona, porque, poxa, isso aqui era o professor fazendo classificação morfológica, palavra por palavra. Se era um substantivo simples, composto, abstrato, concreto, primitivo derivado, simples composto, próprio, comum, se era coletivo, se não era singular, plural, masculino, feminino, tudo. Verbo indicativo, imperativo, subjuntivo, voz ativa, passiva, reflexiva, tudo. Então, aquilo que eu faço no curso de gramática, eu peço para vocês fazerem, eu fiz também, tá? Ó, por exemplo, que o professor nunca fez, ó. São folhas e folhas, fazendo. E esse é um dos cadernos, tá? Esse é um dos cadernos. Eu tenho vários, assim, com classificação morfológica feita e sintática também. Eu tenho aqui um outro caderninho de espiritualidade. Pronto, isso aqui não interessa muito, mas é isto. É algo que é bem interessante de fazer. Revisão em espiral. Reveja sempre o conteúdo, às vezes após um dia, ou 7 dias, ou 30 dias, ou daqui a 3 meses. É uma forma de você testar se você estudou para o momento, ou se você estudou para a vida. É bem interessante isso. Aqui, já avisando, no nosso curso de gramática, não há muita necessidade de fazer isso ao longo do curso, a não ser quando termina, porque nós começamos vendo, inicialmente, o substantivo, né? Aí depois vamos passando por aqui, e desse lado aqui vai ter o verbo. Só que daqui a gente também enxerga o substantivo. Ele sempre volta. Depois nós vamos estar aqui na sintaxe, mas o substantivo ele vai se apresentar também como sujeito, como complemento, enfim. Então nós sempre estamos revendo como o estudo como se fosse uma espiral mesmo. Né? E o método natural, inglês, francês e latim, é a mesma coisa.
segue o princípio da sequência de Fibonacci. Por isso que é tão efetivo. Mapa mental, esse aqui é um clássico, né? É um dos principais métodos, pessoal, mapa mental. Aqui eu coloquei os meus, estes mapas mentais eu fiz há muito tempo atrás também, ó. Era assim, né? Não é o melhor mapa do mundo, mas é um mapa organizado, com muitas informações. É um mapa clássico, né? A gente chama, né? Mapa mental clássico não tem decoração, não tem enfeite, não tem imagem, né? Então eu fazia. Inclusive tenho vários aqui, né? Vários, ó. Eu sempre estudei por mapa mental, sempre. Todo livro que eu li, não todo, né? Não todo. Atenção, os principais livros que eu li, eu fiz para todos estes mapas mentais. Todos, né? Eu tenho um caderno aqui, pessoal, só de mapa mental. Só de mapa mental. Não sei se vai dar para ver. Ó, isso aqui é o estudo do que é isso aqui? Ah, da música. Frequência musical. Ó. Então, para tudo eu fazia mapa mental. Isso aqui é um estudo de literatura, basicamente. Tem mais aqui, ó. Botânica. Ó. Eu estudei botânica, sim, desenhando. Sim, não sou um grande artista, né, como vocês podem perceber, mas eu me entendo, tá? Isso aqui. São os tipos de flores, né? São os tipos de flores. Campanulada, né? Buliforme, infundibuliforme, rotácea, ligular, calcarada, enfim, né? Aqui tem também um outro mapa mental, um pouquinho mais organizado, né, feito dessa forma. E aqui eu deixei uma dica, ó. O que vocês querem? Antecipar, eu coloquei por meio de ações, verbos, tá? Antecipar, memorizar, compreender, organizar, fixar, sintetizar ou manter o ritmo. Tudo tem uma técnica. E aqui é algo que eu sempre falo: estudar todos os dias pouco, bem e com fidelidade é superior a estudar muito, raramente e sem método. Então, vale mais fazer pouquinho todos os dias. Antes de prosseguirmos, eu vou abrir a perguntas. Valentim, ou a família do Valentim, fiquem à vontade. Professor, a gente fala com... Só um segundo. Uhum, tudo certo. Eu vou passar para o próximo e depois eu te chamo, tá bem? Pedro. Professor, o senhor indica algum material para estudar arte? Sim. Dois livros. Se vocês querem começar a estudar arte. Dois. Um é para vocês convencerem que vale a pena estudar arte, que é este aqui. E outro é uma enciclopédia. Tá? Este aqui é um assunto que eu tenho estudado também, tá? Eu tenho estudado também. O livro da arte, apesar de ser publicado, de ter sido publicado pela editora Globo, é interessantíssimo. Tem tudo aqui dentro que você precisa saber, o básico. E eu me interessei muito, algo que mexeu muito comigo mesmo, só que eu ainda não acabei. Na verdade, estou no início do livro, né? Porque ele é um pouquinho longo e pronto. Ele é bastante longo. Mas vale muito a pena. Tem mais de 1000 páginas, mas vale, é emocionante. É o livro de Van Gogh, A Vida de Van Gogh. Como que a arte transformou a vida deste homem, ou como este homem transformou o que a gente entende por arte. Vale a pena. Dou essas duas indicações. Pedro, outra coisa, eu passei para a Júlia esses dias, né? Ano passado, na verdade. Eu tenho bastantes arquivos que eu posso passar, caso alguém se interessar, sobre o Leonardo da Vinci, que eu vou fazer uma aula sobre ele. Tenho vários livros antigos que explica exatamente o que ele fazia em relação à arte. Tá respondido? Sim. Obrigado, professor. Nada. Valentim. Professor, eu vou estar falando pro celular do meu pai que o áudio tá saindo pelo dele, Hum? só que porque o computador tá não tô dando áudio. Professor, a nossa dúvida é a gente não entendeu o jogo lá da matemática. Qual que é o nome? Não deu pra entender.
É que eu não especifiquei muito bem, né? Tá, vamos voltar aqui. Olha, eu vou dar uma dica que vale muito a pena sobre a matemática. Eu vou indicar o Sudoku, é um jogo japonês. Tem a versão física dele para comprar, eu tenho essa versão. A versão dele mesmo, é esta aqui, pessoal, em madeirinha. Vale muito a pena, esta aqui, ó. Não sei se tem no Ah, eu Brasil. já ouvi Eu acho que falar deve. desse. Vale muito a Tem, pena. acho que o aplicativo disso. Geralmente as pessoas jogam online ou em aplicativo, mas tem como comprar, tá bem? Ele vem assim, ó, numa caixinha. É um jogo interessante. Eu gosto também desse jogo aqui. Além de você aprender latim sobre pássaros, você exercita a tua matemática. Wingspan. Board games em geral. Wingspan. O senhor já fez tipo, uma aula já sobre esse jogo já. Nós fizemos uma aula, Marie, você lembra? Que o Inglês. professor ensinou inglês, exato, a jogá-lo Isso, no inglês. Aham. isso. Eu tenho esse jogo e ele é o favorito da minha irmã, porque ele foca bastante em pássaros e ela adora admirar eles. E é lindo, não é? É lindo, é É uma arte. maravilhoso. A minha mãe tem até medo da gente usar, porque ela não tem muito esse jogo para comprar, né? É verdade, é verdade. E além disso, você tem a espécie em latim, você consegue fazer um estudo, a envergadura da asa, que é algo real, uma ilustração, a comida, o tipo de ninho, e aqui tem uma curiosidade sobre cada pássaro. E você tem pássaros do mundo todo. Então, este é um jogo que eu recomendo também. Eu vou colocar aqui Sudoku, tá, Valentim? Vou colocar assim, ó, Wingspan. E depois tem outros jogos também de mesa, os board games em geral, são muito bons. E é um momento para você passar com a família e jogar. No Instagram eu tenho um destaque falando só sobre isso, sobre jogos. Isso, Valentim, está respondido? Júlia, Sim, professor, obrigado. Professor, eu tenho algumas perguntas, né? O senhor comentou, assim, vários pontos de rotina, de estudo de... sorry, desculpa. A Júlia. Ah, tá. Professor, eu até tenho mais que uma pergunta, mas acho que a mais importante como que a gente consegue manter todos esses estudos, assim, educação clássica, né? Então, focando nas artes, na música, quando a gente tem outras disciplinas. Então, por exemplo, tá estudando para o vestibular, ou faz outras disciplinas, como química, ciências, assim, tem que ter todas as tarefas, tem que estudar. Como é que a gente consegue manter o equilíbrio, estudando tudo isso junto? Pergunta interessantíssima. Isso vai depender, Júlia, do teu tipo de vestibular que você está fazendo, se preparando, do tipo de prova que você está se preparando. Mas eu diria que, assim, se você estudar bem para o vestibular, dedicar um tempo de 3 horas por dia, você ainda vai ter mais umas 10 horas para se dedicar a isso aqui. Se o teu vestibular, qual é o curso, Julia? Você está falando de si mesma? Talvez, mas eu penso em fazer medicina. Medicina, eu imaginei. É que eu sabia, mas eu imaginei. Para a medicina, Julia, você vai ter que abdicar deste estudo aqui. Se você tivesse feito isso desde criança, desde pequenina, né, pronto. Mas você tem uma boa base, você estudou muito de educação clássica, não estudou? Então, Sim. eu penso assim, aquilo que os outros alunos talvez demorariam 10 horas por dia para aprender, fazer a apreensão do conteúdo, talvez você em 2, 3 horas já seja suficiente. Uhum. No teu caso, Julia, o que eu faria então, tá bem? Foca primeiramente no vestibular, porque é um período, é passageiro, mas não deixa de estudar isso aqui. Escolha algo daqui que você goste, escolha a música, algo daqui que você goste. Você pode estudar, mas nada te impede de no jantar colocar uma música clássica, ouvir um compositor por semana. Pronto, pelo menos você preencheu uma lista, uma coisinha daqui. Entendi. Vai fazendo as coisas, né?
Vamos imaginar assim, né? O mais longo é a matemática. Vamos pegar aqui a questão da música. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10. Né? 9, 10. Vamos tirar uma canção por país. 9. Dá 9 anos de estudos. 9 anos. Se fosse fazer um por ano, vale a pena? Vale, por que não? E aí você escolhe, Julia, uma daqui, uma daqui, uma daqui. Você já tem uma base boa em sintaxe e morfologia, né? Deixa um pouco de lado. Vai, né? Foca no vestibular mesmo. E para desestressar, estuda um pouquinho de astronomia, um pouquinho de artes e um pouquinho de música. Pronto. Quando passar Entendi. essa fase, aí você vai ter um curso de medicina integral. Mesmo assim, não deixe de ler literatura, não deixe de ouvir música, não deixe de apreciar, não deixe de jogar um bom board game. E assim, não tem mágica, não tem como eu te apresentar uma mágica. É isso. Entendi. Entendi. Obrigada, professor. Júlia, Agora sou eu, professor. isso agora é você. Professora, eu tenho algumas perguntas em relação ao seu comentário dos estudos, né? E uma coisa que acontece muito comigo é que quando eu fico pensando assim, às vezes eu leio alguma literatura, não necessariamente uma literatura clássica, né? Um romance, alguma história, assim, uma novela, algum gênero literário, só que aí na hora dos estudos acaba que eu me volto muito, quando aquela coisa é bem desagradável, eu acabo voltando e me distraindo muito em relação não necessariamente a sair da mesa o tempo todo, é uma coisa que acontece bastante também, mas também essa questão de você toda hora distrair não só nas matérias de ficar levantando e tudo, mas também no pensamento e também de tentações quando você passa ali, você vê uma coisa que você gosta muito e você fala, nossa, agora eu vou agora ter só um pouquinho, e esse só um pouquinho vira só um muitinho, né, que a gente brinca assim. Mas você acaba que perde muito tempo e desfoca muito e acaba ou fazendo o estudo com pressa ou mal feito por causa para poder conseguir fazer essa outra parte, né, de leitura e de outros pontos, como também as telas, mas também você acaba fazendo um estudo mal feito para poder fazer isso. Quais são as suas recomendações em relação a isso? Sim, muito bem. Como eu já te conheço, eu também acho que posso falar com uma certa propriedade, né, Julia? Eu penso que, assim, antes de tudo, é desacelerar, porque há aqui uma questão, um desafio do pensamento acelerado, Esse pensamento acelerado, se ele não for controlado, não for, e é difícil, mas se ele não for controlado, ele vai gerar uma ansiedade. E a ansiedade relacionada à vida de estudos é uma das piores de ser tratada. Então, a primeira coisa que eu te diria é desacelerar, fazer as coisas com mais calma, respirar. Você toca o instrumento, você sempre vai tocar devagar. Você nunca vai se dar o luxo de tocar rápido. Devagar, devagar. Fazer tudo devagar, devagar, com contemplação. Respirar, respirar e devagar. É isso. Não fazer tudo por afobação, ou tudo ao mesmo tempo, tudo corrido. Deixa a tela totalmente de lado, não utilize a tela para nada, a não ser para o estudo, mas mesmo no estudo, Julia, mesmo aquelas coisas, aqueles momentos que parecem virtudes, presta atenção em si mesma, se realmente está sendo uma virtude ou não, se está te ajudando ou não. Eu diria para ti, no teu caso, Julia, reduzir o estudo, sem nenhum problema. Reduz o teu estudo. Ou melhor, a velocidade que você estuda, que vai dar certo. É só isso, fazer mais devagar. E se auto-observar, né? Se auto-observar, se auto-avaliar. Eu acho que já é suficiente. Né? Não sei se ajuda, mas é isso, né, que eu posso te dizer. Ou seja, não é porque eu tenho uma lista gigante aqui que eu vou correr agora, né? Não, calma, né? Eu vou decorar aqui a tabuada de 2, pelo menos, a de 2 e a de 3. Sabe a história da lebre e da tartaruga? Seja uma tartaruga. Não a lebre. Vai devagarzinho, mas vai sempre. Não para. Algo que eu aplico no meu dia a dia também, que é bem interessante, é o seguinte. Quando eu vejo que eu estou tenso por algum momento, por alguma situação, qualquer que seja,
Já no arrumar da cama, eu diminuo o tempo pela metade. Eu arrumo a cama bem devagar. Eu escovo os dentes bem devagar. Eu preparo meu café bem devagar. Isso me ajuda a acalmar. Tá bem? Outra coisa também, Júlia, agora é que eu percebi o ambiente que você está. Eu troquei todas as lâmpadas aqui de casa para lâmpadas luz amarela. Luz quente. Isso ajuda a acalmar a mente. Tito? No caso, é o Davi, professor. Sim, Davi, fale. O senhor estava falando ali atrás, caderneta de inspiração, deixar junto o tempo todo. O senhor nos recomenda escrever um diário sobre o que aconteceu no dia? E se o senhor recomenda, que horas o senhor recomenda? Não recomendo, Davi. Eu acho isso uma tarefa muito difícil. Obrigado, Muito professor. difícil de se manter. Muito difícil de se manter. Eu tenho um diário, junto da minha esposa, já mostrei para alguns alunos, né, em que eu escrevo em torno de a cada 15 dias ou uma vez por mês. E eu acho mais efetivo. Mas escrever um diário do que você faz todos os dias é tão bonito, mas na prática do dia a dia eu acho que se perde muito tempo. Não é que se perde tempo, mas eu acho que dá para fazer isso uma vez na semana ou a cada, né, enfim. Alice, por favor. Boa noite, professor. Primeiramente, uma dúvida. Professor, o senhor diria da filosofia? Porque a filosofia, eu tenho dado uma estudada nela, e eu achei assim, ó, que é muito importante a filosofia ter no seu cronograma de estudos. O que o senhor diria? Sim, depois que você estudou a gramática, música e matemática, entra na parte da retórica, né, e da lógica. Sim, e professor, sobre essa questão do ambiente, é muito importante tanto até que se eu, pelo menos, eu que sou um pouco mais acelerada, se eu pego do nada, eu vou assim, olha, vou estudar. Se eu faço isso, eu acho que a minha mente, o meu ambiente não está preparado para isso. Então eu tenho que arrumar tudo, abrir minha janela, talvez pegar até um chá, alguma coisa para eu conseguir estar ali, fazer o momento e até mesmo a minha mente, tipo assim, enquanto algumas coisas já está se preparando para estudar. Aí eu consigo sentar e ficar ali naquele momento, conseguir ter essa concentração. E a questão do caderno de ideias, eu aplico desde acho que da metade do ano passado. E para mim é ótimo. Você consegue anotar e depois, inclusive, quando você relê, as ideias parecem que vêm e se complementam, elas fazem até mais sentido. Então eu gosto bastante. E no teu caso, Alice, especificamente falando, olha só que interessante, né? Você já viu morfologia? Você já viu sintaxe? Você agora está vendo comigo teoria literária? Vamos colocar assim né? O que está acontecendo no momento. Você já viu comigo latim? Você já viu comigo inglês? Você já leu as adaptações? Você já leu, não sei se 3 de cada escritor, mas podemos dizer assim, que você já leu muitos poemas. Então, meu Deus, você quase completou esta lista. Agora eu estou até vendo um pouco de grego com o professor Nogueira. É engraçado, assim, a pronúncia. Grego, tá, vamos ensinar o grego. Então, você já pode ir à filosofia tranquilamente. Não há nenhum problema. A gente foi num curso essa semana de filosofia e é muito interessante como a filosofia ela moldou as artes mesmo. Moldou todas as artes como se fosse a mãe das artes. Mas eu acho que a filosofia é a mãe das artes, assim, porque ela moldou todas. Exato, claro, com certeza. Uhum. Clara? Eu que queria falar, professor. Tá bem, tá bem. Miguel, Eu gosto muito de desenhar. E você parece que está estudando desenho. Você acha que vai abrir uma turma de desenho daqui a uns anos? acho difícil, Miguel, porque eu não sou um bom exemplo nos desenhos, assim. Eu desenho mais por hobby, sabe? Mas, assim, não é algo que você pode confiar muito que eu vou fazer um bom trabalho. Então, não, não vai ter aula de desenho. Tá bom, Miguel? Eu posso indicar algum curso. Eu tenho alguns cursos antigos aqui em casa que eu faço. Eu sei, por exemplo, o tipo de papel para aquarela, o tipo de tela, de tecido para pintura a óleo, como misturar os pigmentos, como fazer pintura na porcelana. Isso eu sei. As técnicas eu sei. Agora,
fazer, o meu problema está na execução, que é o principal, né? Tá. Tá bem? Pessoal, eu vou, antes de vocês continuarem, como tem bastantes perguntas ainda, eu vou encerrar então esta aula. Eu ainda tenho algumas observações, depois a gente vai para a segunda rodada de perguntas, porque eu não sei se as pessoas podem ficar aqui por mais tempo, mais do que isso, tá bom? Mas já estou terminando também, eu não vou me delongar muito. Vamos passar adiante, já vimos estudo, né? O que você pode exagerar? Pelo menos aqui no Literatura de Casa comigo, você pode exagerar. Eu recomendo que você exagere. Estudar piano. Estudar piano. Isso eu tenho falado muito aos pais, que tem alguns pais que podam, né? Não, precisa estudar matemática. Não, se o aluno quer tocar 8 horas de piano, deixa ele tocando 8 horas de piano. Vai ser saudável. Depois, coloca sábado e domingo para estudar matemática, mas ele vai estudar 8 horas de piano. Se ele tem essa vontade, por favor, é importante que os pais não cortem isso. Não podem. Senão, está fazendo a mesma coisa que a escola, está podando. Tá bem? Não podem estudar piano. Podem os alunos com uma plantinha? Não, não podem. Deixa eu tocar piano. Tá? Se vê que tem uma evolução. Ouvir música clássica. Sempre. Pode exagerar. Sempre. Seja tomando banho, seja... né, até dormindo é bom escutar música clássica. Escrever todos os dias. Escrever alguma coisa, né? Se calhar, se você tiver disciplina para escrever um diário, ok. Mas eu acho que, né, dá para escrever algumas outras coisas. Uma mortificação diária. Sempre fazer algo que você não gosta. Isso é muito didático. Algo, assim, humilde. Talvez amarrar os sapatos de pé, talvez tomar um banho gelado, talvez comer uma comida sem sal, talvez estudar um assunto que você não gosta, você estuda com todo amor e carinho. É uma maneira de se santificar. Façam isso, tá bom? Exagerem nisso. Isso que santifica. Os grandes santos foram aqueles que fizeram com amor as pequenas coisas, né? Os atos pequenos do dia a dia. Se mortifiquem um pouco, né? Saiam da zona de conforto, acorda cedo, lava a cara, toma um banho gelado. Ninguém morreu por tomar banho gelado ainda. Não existe, tá? Ainda alguém que morreu por tomar um banho gelado. Apesar de doer um pouco. Vale a pena, ajuda. Sonhar alto sem negar, sem negar a miséria. Eu sempre sonho muito alto para vocês também, meus alunos. Né? Sempre sonho muito alto. Isso não quer dizer que a gente não tenha as nossas falhas, mas sempre sonhem alto. Tenha um ideal elevado de vida. De vida, né? Se for para ser santo, seja um excelente santo. Né? Uma pessoa em Cristo mesmo, em Deus. Abnegada. Siga os grandes exemplos, né? Ou se for para ser um grande matemático, então você vai ser um grande matemático. Você quer ser médico, então você vai ser um médico de destaque. Vocês têm todas as condições do mundo. Se vocês não forem pessoas importantes, eu não sei quem seria. Eu realmente não sei. Ô, professor, Só um desculpa, pouquinho. Sim, fale. É importante? Fale. desculpa atrapalhar você, mas é que nem o Padre Paulo disse, o senhor fala da mortificação, que é pra gente tirar a teoria do não precisa da nossa vida. É verdade, é verdade. Né? Não reclamar já é um bom sinal, não reclamar da comida fria ou da comida quente, ou da comida com sal, da comida sem sal. Não reclamar. Nunca. Nunca. Tá bom? Observar detalhes, como hábito de aprendizagem. Será que eu arrasto a cadeira em casa? Coisas assim, né? Será que eu falo alto? Será que... E outras coisas, né? Você observar os detalhes, né? Será que a minha casa está bem arrumada? Será que aquele parque está bem asseado? As árvores estão bem podadas? Você entra num museu, numa casa, numa igreja, você olha para as imagens, você consegue ver os detalhes das coisas. Né? Isso reduz também a ansiedade. Observar mais. Né? Observar mais. Pode fazer com exagero. Outro ponto, aí são dicas minhas, finais, já estamos acabando, tá? Temas universais. Pessoal, para temas universais, nós precisamos ter respostas universais. Isso faz toda a diferença. Ou seja, depois pesquisem o que é isso. Temas universais, amor, tristeza, conceitos universais. Se eu perguntar para vocês o que é amar, não dá para dizer assim, eu acho que amar não sei, para mim é um sentimento. Não, isso não é uma resposta de alguém que
que tem uma educação de qualidade. Você vai buscar o que é o amor, o que é a tristeza, o que é a alegria, a solidão, a caridade, em autores clássicos. Aristóteles, Platão, São Tomás de Aquino, autores clássicos. Respostas densas, completas. Vocês precisam saber responder que, minimamente, o amar fica como tarefa de casa. O que é o amar? O amar, na visão de Aristóteles, é querer o bem de alguém. E querer o bem, o sumo bem, e procurar realizá-lo, tendo sempre a abnegação de si mesmo, na medida do possível. É isso que ele fala aqui, ó. Não por interesse próprio, mas pelo bem do amado. Ou segundo Platão, que é esse desejo de possuir sempre o bem. O bem. E aí desce o fogo do céu. Ou conforme os santos, conforme as sagradas escrituras, enfim. Amar e querer o bem é querer o bem a alguém. Vele bonum aliqui bonum vele. Querer o bem de Deus e o bem do próximo por amor a Deus, por caridade. Por caridade. Enfim, temas universais. Ler dicionários ajuda muito também a aumentar a inteligência. Pega um dicionário e leia um dicionário. Começa da letra A e termina na letra Z. Tenha como objetivo da vida ter lido pelo menos um dicionário todo. Um dicionário todo na sua vida. É muito interessante a experiência. É chato? Às vezes. É divertido? Às vezes pode ser divertido também. Tá bom? Ler dicionários. Esta eu acho que é uma das melhores dicas que eu posso dar, e uma das mais difíceis, e mais interessantes. E eu acho que ninguém nunca falou isso para vocês. Se falou é porque teve alguma aula comigo sobre isso, tá? Que é o seguinte. Tenham habilidade, busquem habilidade de saber as medidas sem precisar de uma régua. Por exemplo, qual que é a medida desse lápis que eu tenho aqui? Este lápis, ele mede 11,5 centímetros. Aí eu vou lá, carrego e confiro se ele mede 11,5 centímetros. Dá certinho. Tirando a parte da borracha. É sério? Tirando a parte da borracha, deu certinho. 11,5 centímetros. Se eu considerar a borracha, ele vai para 12. Sem a borracha, vamos lá. Assim, eu não ensaiei, tá? Eu não preparei. Foi ao acaso. E realmente deu certo. Se eu tirar a parte da borracha, ele dá 11 centímetros. É que aqui do lado do post-it tem uma régua. Dá 11,5 centímetros. Enfim, pode ser sorte também. Mas você consegue saber, por exemplo, o meu braço, quanto que tem? Tem tal. Entende? Saber medidas. A casa, quanto que tem esse quarto? Esse escritório? Quanto que tem de altura? E aí você vai praticando até você acertar. Quanto mais você acertar, mais artista você se transforma. Porque, meus caros, Michelangelo fazia isso. Quando ele pintou, quando ele esculpiu a Pietà, imagina o quanto que ele precisaria saber de proporção matemática, de cabeça, para esculpir uma imagem dessas, à mão. Não pensem que ele tinha uma régua o tempo todo com ele. Não. Aquela proporção já estava dentro da cabeça. Ele já tinha uma noção. Então, essa é uma das melhores dicas que eu posso dar a vocês na noite de hoje. Treinar a noção de proporção que vocês têm. E de peso também. Por exemplo, quanto pesa este celular? Quanto pesa? Não sei, 200 gramas? Não sei quanto pesa um celular. Realmente eu não sei. Mas é interessante. Eu comecei fazendo isso com jarras. Por alguma razão. Porque eu achei um pouco mais fácil. E isso é algo que você vai ter que treinar a vida toda. É algo um pouco difícil, mas que vale a pena. Tá bem? Acho que falhou um pouco, né? Eu vou esperar. Tá. Treinar o ouvido. Aplicativos que ajudam para conseguir identificar qual que é a nota que está sendo tocada. Você pode treinar o teu ouvido em relação a isso. Eu recomendo um estudo etimológico, que é um estudo bem interessante sobre a origem das palavras, de onde vêm as palavras. Por exemplo, a gente está falando do amor, né? O amor vem do latim, amare, né? E aqui tem uma explicação bem interessante. Alguns autores afirmam que a possível origem para a palavra latina amor é uma base indo-europeia, de uma única língua, né? Indo-europeia, que ajuda a formar várias palavras do latim, normalmente palavras ligadas a crianças ou ao cuidado com crianças. É o caso da palavra mita, que quer dizer tia, e da palavra mater,
que quer dizer mãe. Tudo vem da palavra amare, no latim, que significa amar, amar, né? Outros estudiosos referem que na raiz do verbo, que designa amor em latim, está impressa a ideia de plantar, semear, concepção de vida. Deixei aqui um dicionário, se vocês clicarem, ele abre. Bem interessante também. Acabei a aula de hoje. É esta. Pessoal, espero que tenham gostado. Depois eu vou disponibilizar 2 apostilas a vocês. Esta com as minhas anotações, com os meus rabiscos que eu fiz aqui, e uma apostila sem nenhum rabisco. Tá bem? Para vocês terem isso sem nenhuma anotação. Quem quiser sair, fique à vontade. Eu vou agora responder as perguntas dos alunos. Tá bom? Tchau, professor. Tchau, Não professor. precisa dizer tchau, não precisa. Não, dá para todo mundo. Dá para todo mundo. Nicole, por favor. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau. Nicole, deixa eu perguntar. Boa noite, professor. Você recomenda algum material para estudar inglês ou francês? E francês? Sim, eu recomendo 2. O material do inglês, inglês pelo método natural. A versão que eu trabalho no Literatura de Casa, ela não está à venda, mas eu ajudei a fazer este livro aqui. Este livro aqui, ó, que foi vendido no Brasil. Deixa eu ver se eu me acho nesse computador aqui. De vez em quando eu fico perdido, peraí. Essa versão aqui, ó, pela editora Vernácula. É muito boa. Este aqui. Inglês pelo método natural. Francês pelo método natural. Tudo pelo método natural, ou, se você puder anotar, aí, Nicole, o Assimil, método Assimil. Muito bom também. Ok? Ok, muito obrigada. Nada. Quem está na vez agora? Família da Elaine. Não sei quem quer falar. É o professor Sávio. Ok, Sávio, perfeito. Ô, professor, eu só queria te perguntar, você tem algum material de músicas clássicas que você recomenda saber ou que você acha interessante saber tocar? Sim, tenho. Eu tenho um material chamado A Arte, quer dizer, eu tenho uma indicação, tá? A arte, não, perdão. O livro da música clássica. Comece por este material aqui. Se você quer ir diretamente à produção, este aqui. O livro da música clássica. Isso para você conhecer a história da música. Sim. Tá bem? Para executar a música, aí depende do instrumento. Depois você pode me falar um instrumento que eu te indico. É para ler partitura? Esse? De partitura? Não, partitura é o Willy Schneider. Ah, tá. Que eu queria é um livro de partitura que tem a música clássica na partitura ali. E eu já tenho alguma experiência ali com minueto escocês do Beethoven. Qual instrumento? Primavera do Vivaldi e Ave Maria e Jesus Alegria dos Homens. Qual instrumento, sabe? Piano. Piano, sim, eu tenho vários, né? Tenho várias indicações para piano. Mas qual o senhor acha melhor? Inclusive, esta coleção aqui, ela é muito boa. A coleção, não sei se conhece, a coleção Schimmer, ela é muito boa. Esta aqui. Okay? Schimmer? Schimmer, esta aqui. Ela é bem famosa. Rita, por favor. Professor, só tenho uma dúvida. Sempre um dia antes do Enem, é sempre bom refrescar a mente, dar uma largada nos estudos? Sempre um dia antes? Sim, eu diria que até uma semana antes seria importante. Uhum.
ou fazer uma semana de revisão leve, a depender do teu nível de ansiedade, né? Nesses casos, a ansiedade sobe um pouco. Então, relaxar durante a semana é a melhor forma. Porque não vai ser uma semana que, pronto, vai fazer alguma diferença, né? É mais importante se acalmar, né? E comer chocolate antes da prova. É uma técnica, ajuda na boa memória. Comer Ai, chocolate. obrigada. Coma uma barra toda, comer muito chocolate. Nossa, obrigada, professor. Aí eu vou avisar para minha mãe que eu vou comprar todo o chocolate possível, que é bom para memória. Ajuda muito, chocolate ajuda muito numa prova. Obrigada, professor. Dando. Zoe. Zoe, não estou te ouvindo, desculpe. O seu áudio está fechado. Tá. Você tinha falado que é muito importante estudar gramática, música e matemática, né? Como os principais. Isso. Eu aqui em casa tenho estudado matemática, agora gramática, e eu tenho alguns outros materiais que eu estava pensando em fazer esse ano, que seria de história, geografia e ciências. Aí tu acredita que seria melhor eu deixar e focar mais naqueles tópicos da gramática, da música, da matemática e tal, ou fazer mesmo? São muitas questões aqui, Zoe. Tem que ver se os seus pais querem que você faça, que a decisão principal é deles, né? Eu não posso interferir nisso. Tem que ver o porquê que você quer estudar essas matérias. É por gosto? É por obrigação? É por cumprir tabela? Entende? Mas o que seria mais produtivo para mim? Seria mais produtivo, Zoe, é você focar nessas 3 disciplinas aqui. Se você nunca estudou geografia, ciências, história, é isso? Tá. Então você não vai iniciar as 3 juntas. Você vai escolher uma por ano. Uma. Então você pode fazer este ano, exemplo, ciências. Ano que vem, você vai continuar com ciências, né? Mas aí você pode introduzir a geografia. Você vai dar mais atenção à geografia nos teus horários. No 3º ano, estude história. Aí você vai diminuir a carga horária de ciências e geografia para 45 minutos a 30 minutos por dia e aumentar a carga de história. Entendi. Não precisa deixar de fazer, mas a prioridade, o que é prioridade? Exemplo, vamos imaginar que você estuda das 8 ao meio-dia, todos os dias. 8 horas ao meio-dia, exemplo. 8 ao meio-dia. Então, das 8 ao meio-dia, você vai dedicar 3 dias na semana, 1 hora por dia para estudar ciências. O restante você vai dedicar à gramática, horas à gramática, horas à música e horas à matemática. Gramática. 1h30, 2 horas de inglês por dia, 1h30, 2 horas de morfologia. E aí você tem um programa já. Música, 1 hora por dia, e o teu cronograma já está fechado. Entendi. Obrigada. Tatiane, não sei se é Tatiane, se é você, Tatiane, a mãe, ou se é a sua filha. No caso, é Manuela. 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 Você tem alguma indicação de livro de história da música? Este que eu falei. Esse aqui é um livro perfeito mesmo, mas é para quem quer estudar este livro, tá? História da música. Professor, eu já vou sair, tá bom? Eu com Deus. História da música ocidental, escrito por nada mais, nada menos que Grote et Paliska. Chega até a me arrepiar, sabia? É o melhor livro sobre história da música. Queres ver um outro? Excelente? Este aqui, ó. História da música ocidental, escrito por Otto Maria Carpo. Otto, tá errado aqui. Otto Maria Carpo. 2 livros, os melhores que há no mundo. São esses 2. Ok? Boa sorte. Lívia. Professor, você poderia indicar um dicionário de inglês? Dicionário de inglês Cambridge Dictionary. Você pode comprar o dicionário, né? Cambridge Dictionary. Qualquer dicionário da Cambridge é bom. Qualquer um é bom, desde que seja
pode ser um de bolso. Se você quer um dicionário mais avançado, eu tenho este aqui, ele é muito bom, tá? Mas é para alunos que já são fluentes, para pessoas que já têm uma certa... tem um outro dicionário também bem interessante, que é o dicionário de Oxford, ilustrado, já viram? Illustrated. Muito interessante. Illustrated, que são dicionários que têm imagens, que são ilustrados, né? Tem vários, né? Este aqui é o melhor de todos, né? Illustrated Oxford Dictionary, que foi publicado pela DK. Ele é bem antigo, né? Esse aqui. Não sei se tem no Brasil, de novo, né? Mas recomendo dicionários da Oxford e de Cambridge. Se você estiver aprendendo inglês, eu recomendo que você utilize um dicionário da Cambridge online, porque se você colocar uma palavra aqui, qualquer palavra em inglês, ele já vai te dar a pronúncia do inglês britânico e inglês americano. Qual que é o nome do site, professor? É Cambridge Dictionary. Muito obrigada, professor. Cambridge Dictionary. Eu posso deixar aqui no chat para vocês, ó, caso alguém se interessar. Tá aí, muito bom. Um outro dicionário de inglês bom não sei se conhecem também, é o Lingui. Lingui. Ele traduz contextos também. Se eu coloco assim, qualquer palavra assim, pão diário, ele vai traduzir pão diário, daily bread, ele vai me dar os contextos em inglês que aparece pão diário. Então, é um dicionário bem interessante também. Vou deixar aqui no chat, caso alguém se interessar. Obrigada, professor. Elvio, Elvio. É isso? Vou passar para o próximo, então. É Valentim, professor. Professor. É Valentim, professor. Valentim, por favor. Professor, eu queria comentar com o senhor, só é um comentário, que um dia que o Cássio, a Camila que tá aí, que é da minha cidade, ela foi lá na minha fazenda, né, professor? Tanto é que ela fechou a câmera de vergonha, tá, professor? E daí ela comentou comigo, professor, o professor pegou e falou que era para pegar a galinha e começar a fazer a declinação em latim. Daí quase que eles pegaram a galinha e começaram a fazer. Quase que eu não acreditei, professor. E eles não fizeram? Não fizeram, professor. Pode puxar a orelha deles. Não fizeram, vocês tinham que ter pegado a galinha. Tiveram a técnica... oportunidade. Tiveram a oportunidade e não fizeram. Pois essa técnica eu não passei hoje, vai ficar para a próxima aula, que é a técnica da galinha. Eu vou priorizar quem ainda não falou, tá bem? Eu vou não sei se a Beatriz quer falar, o André, ou a Kátia, à vontade. Família Nardelli. Professor, o senhor recomenda alguma música em inglês? Não. Oi, professor Eduardo, boa noite. Desculpa que a gente está na sala. O senhor recomenda algum desenho infantil para que as crianças que não saibam nada comecem a acostumar o ouvido? Sim, eu recomendo 3. Eu vou deixar aqui no chat também. George, o Curioso. Peter, the Rabbit. São, assim, que eu lembre, são esses 2. Tem o Pequeno Urso também. Eu só não sei o nome em inglês. Tem o Pequeno Urso e tem um que eu gosto muito também, que é o Franklin, a tartaruga. Franklin the Turtle. Franklin the Turtle. São excelentes. 4 recomendações, então. Vamos para quem agora? João Paulo, por favor. João Paulo Gardino. Professor, aqueles slides lá que você estava apresentando, você vai mandar no grupo? Sempre, no grupo das famílias, depois da aula. Tá bom, obrigado. Franciele? Não, eu vou pular, então. Professor? Professor, a educação clássica, ela é o trivium e o quadrivium, como o senhor havia explicado já, né? Além da gramática, que é o trivium, né, faz parte do trivium, o que mais o senhor oferece pela literatura de casa? Peraí, deixa eu... Você diz de aulas, né? Aulas.
de cursos, eu ofereço atualmente gramática, eu ofereço a literatura, que é aquela parte das artes do belo, é um curso para quem almeja entrar em um curso de literatura na universidade estrangeira, como Coimbra. Eu sigo o currículo de Coimbra do século XIX, 18, 19, mais ou menos isso. Eu forneço curso de latim, também francês. O que mais? Até eu esqueci agora. Gramática, morfologia, sintaxe, latim, inglês, francês e literatura. Atualmente é isso. Tá, para poder fazer a literatura tem que estar fluente no inglês? Não precisa. Não precisa, porque a literatura é em língua portuguesa. Ah, sim, e nem ter feito a gramática, a morfologia, a sintaxe. É Ou bom, sim? todos, ou quase todos, já fizeram comigo, já passaram pela gramática. São para alunos mais adolescentes, enfim, uma idade mais... Pronto, depende de cada aluno, eu analiso cada caso, né? Tá bom, obrigada, professor. Mas este ano eu não tenho mais vaga para nada, nenhuma disciplina, tá? Só no próximo ano. Para este ano, tá bem? Elielson. Ô, professor, boa noite. Sou eu, Enzo. Enzo, please. Eu estudo numa escola regular e eu fiquei muito interessado sobre o que o senhor estava falando sobre como que a organização na nossa vida pessoal, ela faz a gente desenvolver cada vez mais. E como é que você me recomendaria organizar uma rotina com os deveres da escola, com os deveres do seu, com atividades extras? Sim, para este caso, Enzo, você vai fazer o seguinte: depois desta aula, você vai gravar um áudio, ou seus pais podem fazer, fica a critério de vocês, explicando um pouco da tua rotina. Eu preciso, como você é um aluno novo, né? Eu não sei nada sobre você. Então, esteja muito à vontade para me enviar algum áudio. Pode me enviar alguma foto da sua rotina, o período que você estuda, o que você estuda na escola, que eu vou te dar uma orientação mais personalizada. Porque tudo que eu falar aqui, isso vai ser mais, assim, genérico, né? Beleza? Eu só não vou responder hoje, tá bom, Enzo? Porque aqui já é 00:15. Mas amanhã eu dedico um tempo a te responder melhor, tá bom? Vanessa? Oi, professor. É a Laura. Laura, pode falar. Eu ia perguntar para o senhor, no caso, por exemplo, o senhor, quanto tempo o senhor recomenda para fazer um instrumento musical, particularmente o piano, o mínimo e o máximo? O mínimo por dia, você quer saber, né? Isso mesmo. O mínimo, Laura, 30 minutos. No seu caso específico, você tem condições de 50 minutos a 1 hora por dia. Tá bom? Minimamente, Laura, você já tem um nível de piano bastante interessante, você já tem uma autonomia, né, pelo que eu vi dos teus vídeos, enfim. Então, no seu caso, eu diria pelo menos 1 hora. Se você tem um sonho de ser pianista, pianista de orquestra, de concerto, assim chamada, daí teria que fazer um programa de estudo mesmo de piano, como eu fiz já para alguns alunos que querem ser pianistas de fato. Mas aí, de novo, aí muda tudo, porque é um estudo quase que militar, dedicado só a isso. Simone, é isso, Laura? Tudo bem? Sim, obrigada. Deixa eu só complementar, a Vanessa, rapidinho, Sim, porque a gente acaba aproveitando esses momentos, né? A Laura já faz 1 hora, 1h20 de piano. E ela está pensando em fazer 2 horas. Faz 2 horas. Então, aí ela tá, assim, bem focada, ela tá gostando, né, tá interessada, e acho que essa era a dúvida dela, assim, 1 hora até ela tá, 1 hora, 1h20, ela tá bem animada já. Para matar a curiosidade, uma pianista de concerto toca em torno de 8 horas por dia, para chegar àquela execução. Então, ela é muito fã do Lang Lang. Inclusive, eu já fui visitar uma escultura dele na Suíça.
Nossa, e eu acabei ficando fã também, e ele falou esses dias, né, que no mais alto ele treinava 8 horas por dia, agora ele treina de 4 a 6, né? Uhum. Pronto. Então é isso, obrigada. Nada. Simone? Professor, a minha dúvida é com relação a partir de que idade que o senhor pega alunos na gramática? 10 anos. 10 anos? 10 anos. Uhum. O mínimo, né? Para todos os meus cursos, sempre 10 anos. Eu tenho alunos que iniciaram comigo com 9 anos e raras exceções com 8 anos e conseguiram. Mas é muito difícil ter um bom proveito. Então, eu sempre aceito a partir dos 10. O ideal mesmo, 11 a 12, mas aceito a partir dos 10. Tá bem? Valentim. Eu gostaria de fazer só um comentário a respeito do que o senhor tinha falado dos desenhos infantis. O Pequeno Urso não seria, a tradução seria Little Bear? Não, sim, a tradução literal sim, mas eu não sei como que se é literal, né? Ah, se é exatamente esse o nome em inglês. Mas o professor é burro, ele não sabe inglês, né? Meu Deus, é que assim, eu não sei se realmente ele tá desta forma, né? Ah, tá, entendi. Não sei, talvez seja isso, talvez, não sei. Alice? Professor, o senhor comentou ali sobre a questão da pergunta, o que é o amor? Então, eu gosto muito desse tipo de pergunta, porque a gente, no caso do dia a dia, a gente usa essas palavras, e nem sempre a gente sabe o que elas querem dizer verdadeiramente. E eu sei que existe o livro Ética Nicômaco, né, que é muito bom, inclusive, para essas questões, pelo que eu sei. Mas o senhor teria indicações para livros, artigos que a gente possa ler e encontrar essas respostas? Sim, eu deixei uma lista completa no grupo das famílias no curso de literatura, de educação clássica. Se abrir a apostila de educação clássica, você vai ter uma lista de todos os principais autores gregos e romanos. Certo, professor. E uma pergunta, o senhor diria qual é o mais importante para você aprender, no caso, para a sua vida, não uma questão de língua, mas na sua vida geral, o grego ou o latim? Qual o senhor acha que agregaria mais? O latim. O latim? Sim. Olivia? Professor, eu queria saber sobre. O senhor falou da importância da escrita, né? De escrever até um pouquinho do dia. O senhor tem alguma recomendação de assim, como melhorar a escrita, ou algum livro, alguma técnica, assim, de como escrever com mais fluidez, assim? Sim. Tem uma aula minha também no grupo das famílias, Olivia, chamada A Arte da Imitação, está na pasta de gramática. Assista aquela aula que responde essa tua pergunta, que é chamada A Arte da Imitação, como imitar grandes autores e autores difíceis. Uhum. Isso é a melhor dica, Olivia, que eu posso te dar em relação a como melhorar a tua escrita. A Arte da Imitação, assista aquela aula, tem 1 hora, somente 1 horinha, e você vai ver uma imitação que eu fiz ao vivo com base no livro Euclides da Cunha, Os Sertões, do autor Euclides da Cunha. Tá bom, obrigada, professor. Só um comentário, sempre acertou, né? O senhor adora esses livros. Muito bom, Olivia, muito bom. Meus queridos alunos, muito obrigado pela presença de vocês, espero que tenham aproveitado, e desejo a vocês um excelente fim de semana e estudos. Carolina, pode falar. Fique à vontade. Não, professor, só apertei ele sem querer. Tá bem, então. Sem querer. Imagina. Muito obrigado, tá? Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Boa noite. Obrigada. Tchau.